Continuando, nós estamos falando da obra do Padre Vieira. Fui interrompido por uma ligação fantástica, né? As pessoas ligam na hora que estou gravando o vídeo. Isso eu acho sensacional. Muito bem. Então, vamos voltar às ideias aqui. O Padre Vieira, então, está pregando, está em 1662, na Capela Real, e ele está explicando por que os portugueses, em vez de apoiarem a pregação, né, a catequese junto aos indígenas, eles estão expulsando. Ele foi expulso, tá? Os colonos expulsaram ele lá. E aí ele fala só, ele começa falando que os pagãos foram até Jesus, né? Os magos, que a gente fica, ó, eram reis, eram três, né? Essa discussão, mas povos vieram do leste, né? Principalmente da Pérsia. E esses povos, esses magos, né? Que a gente não sabe quantos são, eles trouxeram então essa cultura, esse contato cultural, né, da Pérsia, possivelmente do Zoroastro, com o judaísmo e o cristianismo, porque os judeus tinham vivido muito tempo ali na Pérsia até hoje, né? Na época ali da raiz Tércia, tá? Depois que eles foram, né, passar por cativeiro babilônico, quem que liberou, né, a volta para casa, Esdras e Neemias, foram os persas, tá bom? E aí os pagãos então foram a Belém visitar Jesus, a primeira epifania, a aparição, né? E aí ele fala assim, mas agora nós temos que levar o evangelho aos pagãos. Onde é que estão os pagãos? Na Ásia, da África, estão na América. América é o novo mundo. Então ele usa até aquela metáfora do novo céu, nova terra, né? Novo mundo. Então isso é uma profecia da América, né? Descobriram a América. Então ele fala assim, temos que levar o conhecimento de Cristo aos gentios, pagãos, né? Esse termo pagão é complicado, mas são as pessoas que estão no novo mundo aí, são a nova criação. Então, agora tem gente que fala assim, não, isso aí, os índios são as tribos perdidas de Israel, né? Dos judeus lá. Então, tem várias doutrinas aí de igreja que falam, não, mas esses povos que viviam na América são descendentes das 10 tribos perdidas, né? Lembrar lá que os assírios, antes dos babilônios, invadiram o norte ali, né? Onde é Israel, e, e deportaram o povo. Para onde? Então tem gente que deve falar assim, os judeus estão na Etiópia, os judeus estão lá na Índia, né? Ah, e aí essa questão de quem que são esses povos indígenas. Não tinha essa noção, gente, que os indígenas estão há 12 mil anos na América, não tinha essa noção ainda não, tá? Muito bem. Aí, agora vamos, aí, assim, como é que nós vamos ao mesmo tempo, né, pregar para os indígenas e ao mesmo tempo vamos colonizar esses indígenas, explorar o trabalho, né, massacrar. Então, assim como teve aquela questão das missões lá no sul do país, né, em que tinha muita guerra entre os espanhóis e os portugueses, porque eles queriam aprisionar os índios, fazer os índios trabalharem, né, os bandeirantes, e os jesuítas queriam doutrinar, catequizar os índios, ensinar os índios, né, a doutrina. Bom, então aí tinha briga, tem vários filmes disso aí. E tem até no Quarupi, que é um romance brasileiro, Antônio Calhado, que ele fala disso aí, né? Esse atrito que teve nas colonizações. Você tinha a coroa querendo explorar os minerais, os índios, o trabalho máximo ali, né? Colônia de exploração, enquanto que os jesuítas viam o Novo Mundo como uma nova oportunidade de pregação, tá? Viu os povos livres ali, né? O bom selvagem, né? A questão do bom selvagem aí. Então, sem essa atuação dos missionários, o Vieira continua, né? Sem essa atuação dos missionários, esses índios, esses nativos vão ser presos, escravizados, massacrados e tal, né? Então, eles acham que é um absurdo, ele acha um absurdo que os portugueses estejam fazendo isso, né? Então ele fala assim, os portugueses é que estão perseguindo os pregadores da fé. Aí ele fala esse tempo todo, ou seja, não são os gentios que estão perseguindo, né, os cristãos aí não, mas agora os próprios portugueses que se dizem cristãos, né, Portugal, Espanha, etc. E lembrar que ele tem saído no período em que tinha União Ibérica, né? Interessante isso aí da história de Portugal e Espanha, é que de 1580 a 1640, né, teve essa União Ibérica por questões dinásticas, aí uniu, né, a Espanha tomou conta de Portugal, e daí por isso que teve aquela treta com os holandeses também. Aí tem um famoso sermão, né, dele contra os holandeses, tá? Então ele fala assim, ó, não são os gentios que perseguem os cristãos, tá? Mas são os portugueses, os próprios portugueses que estão deportando, expulsando os pregadores, tá? E aí ele lembra das perseguições que os cristãos sofreram, tá? Ainda mais no Império Romano, Nero, Diocleciano, Domiciano, né? E enquanto que hoje não tem mais o Império Romano, não tem mais esses imperadores, mas muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, estão perseguindo os pregadores, né? Lembrar que nessa época o Vieira era um verdadeiro missionário, né?
O Padre Vieira era um missionário, tá? E aí ele fala assim, ó, assim como o José do Egito foi traído pelos seus irmãos, foi vender, aquele caso lá do José, que foi, tinha as pestes, né, mais belas, tinha sonhos proféticos, né? Então os irmãos de José não gostavam dele, traíram o irmão, jogaram ele no poço e depois venderam ele para os mercadores, né, ismaelitas, que levaram para o Egito. Tá? Então esse é famoso isso aí. E aí lá no Egito é que ele foi preso e tal, mas ele teve novos sonhos, ajudou o faraó, que era, né, o grande rei daquela época, e aí acabou se tornando governador. Tá? Então ele veio mostrando assim, quem é que são os traidores dos nossos pregadores, dos nossos jesuítas? Né? Quem são os irmãos de José? São os portugueses, os colonos. Né? Então, ou seja, toda a alegoria que ele usa aqui, ele escreve muito bem, né? Ele vai usar várias alegorias, além dos reis magos, né? A questão dessas perseguições, é mostrar que a contradição, né? Ou seja, a contradição de que o rei de Portugal, quem se espera que seja aquele grande anunciador do evangelho, né? Assim, os portugueses que estão andando pelo mundo todo, chegaram até na China, etc. Falou assim, mas vocês não estão do nosso lado. E aí, quando ele fez o sermão lá do Pregação aos Peixes, né? Ele rapidinho viajou, né? Ele fez o sermão em 54, e em 1654 ele viajou rapidinho lá para falar com o rei da época, que era o João IV, né? E aí ele foi, né? Ele foi lá para Portugal, mas não adiantou muito não, porque quando ele voltou para o Brasil, rapidinho aqui os colonos tiraram o Vieira de circulação. Aí ele voltou. Só que o Vieira passou um aperto, ele foi para Portugal. O Vieira foi para Portugal, passou aperto lá com a Inquisição e depois ele voltou para o Brasil, tá? E aí viveu na Bahia e a vida toda ficar se defendendo dessas questões aí com a Inquisição. Então, ou seja, podemos fazer um vídeo sobre a biografia do Vieira se este vídeo não ficar travando, né? Tá? Porque o Vieira é um homem de vivências, né? De peregrinações mesmo. Ou seja, nasceu em Lisboa, veio estudar no Brasil, né? O pai veio com ele para o Brasil. E aí ele estudou Lisboa, pregou em Lisboa, foi para o Maranhão, voltou para Lisboa, ficou lá na mão da Inquisição, né? O pessoal realmente perseguiram ele, voltou para o Brasil, né? E aí conseguiu a mudança do rei, né? O rei mudou, ele conseguiu voltar a ser um pregador, mas muito tempo ele foi em silêncio, tá? Não podia falar nada e tal. E aí nos próximos vídeos vou falar mais de cristianismo, tá? De mais de Bíblia e mais sermão, né? Vou achar mais sermão aqui do Padre Vieira. E vamos falar dos manuscritos do Mar Morto. Então eu achei esse livro aqui, o Edmundo Wilson. O Edmundo Wilson, ele é um crítico literário. Foi, né? Faleceu em 72, se não me engano. Foi 72. Crítico literário, escreveu muita coisa sobre literatura americana, etc. Tá? 72. E aí ele vai fazer uma análise mais não literária, mas do conteúdo, das descobertas, como é que foi esse grande achado, tá? Então, além dos maçoréticos, que é aqueles textos de quase 1000 anos depois de Cristo, nós temos acesso aos manuscritos e comparar, né? E muita coisa manter-os, né? Assim, essa continuidade, poucas variações essenciais entre os maçoréticos e esses manuscritos. Lembrar que aí esses manuscritos aqui do Mar Morto na época de Cristo, tá? Um pouco antes, um pouco depois, então 1000 anos, 900 anos antes aí dos maçoréticos, que é muito usado, né? E aí lembrar que tem as várias tradições da Bíblia, vamos debater isso aí, o Septuaginta, tem a Vulgata, né? A Septuaginta é a Bíblia hebraica para o grego e a Vulgata é para o latim. Tá? É o São Jerônimo, que é ali no século 4 e 5, tá? 4 e 5. Não falei isso no outro vídeo, mas dando a dica aqui, tá? Uma semana para ler isso aqui, que nós estamos fazendo outra série aí, que é um curso, né? Da história das religiões. Então, história das religiões, a gente está indo aos poucos, né? Vamos ver se na próxima, na quinta-feira agora, a gente já faz mais um vídeo aí. Né? Eu espero fazer 20 vídeos sobre isso aí. Então, aqui o manuscrito Mar Morto, então vamos comparar, vamos usar a Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia de Jerusalém, ela faz comparações desses manuscritos do Mar Morto, né, que apareceu aí nos anos 40, com os maçoréticos, com Receptus, também que é um texto que foi usado ali pelo Erasmo de Roterdã, tá, na época da Renascença aí, e também pelo Lutero, tá, da Reforma Protestante. Tá? Então é importante conhecer essas. E hoje em dia a gente usa várias traduções da Bíblia. Eu vejo gente sites aí que ficam comparando essas traduções da Bíblia. Então você tem as várias Bíblias Almeida, tá? Você tem as Bíblias de Jerusalém e tal, as Bíblias católicas, e fora as outras, né? NVI, NTLH, TNAM, olha só um monte, NVT, tá bom? A King James também é famosa, tá? King James século XVII.
Tá? E aqui vai contar, além dessas originalidades, né, que essas só tem, né? Só tem. Inclusive é interessante, eles acharam um livro, né, o Isaías, livro da Bíblia, da Tanakh, né, a Bíblia hebraica, o Isaías é praticamente completo. Então eu comparo muito, eles usam muito comparativo do profeta Isaías, né? Então eu vejo muita gente falando assim, é o seguinte, o Isaías lá do manuscrito, aí como é comparar o Isaías com o Isaías dos maçoréticos, tá? E aí comparando essas traduções. Então, o que é feito hoje em dia, né? Essa análise crítica das várias traduções da Bíblia. Tá? Então o pessoal acha que a Bíblia caiu pronta. Não, a Bíblia foi, né, um processo criativo ali, inspirado, obviamente. Tá? E aí, ao longo das gerações, foram feitas algumas mudanças, alguns acréscimos, aí, comparando essas traduções, essas distintas traduções, essas versões, é que você tem hoje em dia uma leitura mais crítica da Bíblia, né? Os estudos bíblicos mesmo, que, por exemplo, no Brasil, aliás, no mundo, né? A Bíblia de Jerusalém, né? E aqui também tem do Peregrino. A Jerusalém, a base aí da francesa, né? Tradução francesa, e a Bíblia do Peregrino é espanhola, tá? Então já lembrar que mês que vem é o mês da Bíblia e vou fazer algum conteúdo aí sobre Bíblia, tá? Então tem muito assunto, né? Muita coisa. Então setembro, o mês da Bíblia, vamos fazer então um vídeo falando principalmente das versões católicas e em relação à Bíblia de Jerusalém. Por que a Bíblia de Jerusalém é considerada, até porque não é católico, tá? Já vi isso em site, né? Blogs aí e tal. Mesmo quem não é católico, recomendando a leitura da Bíblia de Jerusalém. Tá? Bíblia de Jerusalém, tá bom? Isso aí, muita coisa. Grato pela atenção. Não vamos deixar de ler, então, os sermões aí do Padre Vieira. Em breve eu vou voltar com mais um ou outro destaque, tá? E claro que não dispensa a leitura, tá? Eu fiz aqui um resumão, uma coisa. O que tá falando? Tá? Fiquem à vontade para compartilhar. Grato pela atenção.